Olá, pessoal. Para a gente começar nossa aulas remotas, eu pensei como eu tinha falado no vídeo anterior, de trabalhar então com uma revisão do que a gente já viu anteriormente. Então, naquela primeira período que a gente trabalhou em sala de aula, a gente trabalhou com integração indefinida. Aí eu tinha passado uma lista que mandei por e-mail para vocês e que depois eu quero até comentar algumas coisas a respeito de alguns exercícios dela. Essa lista eu vou dividir para vocês fazerem, cada pessoa vai pegar um exercício da lista para resolver, e eu vou resolver alguns deles aqui com vocês como forma de revisão, para vocês lembrarem do que se trata e se familiarizar de volta com o conteúdo. Eu espero que nos próximos vídeos fique melhor. Eu optei, neste momento, fazer dessa maneira, porque eu acho que é o jeito mais fácil que vocês vão ter de enxergar. Eu só tenho uma caneta simples, então, assim, eu acho que essa caneta vermelha fica muito forte. Eu acho que eu acho que vai atrapalhar, assim, a visualização de vocês, porque vai ficar tudo vermelho. Não vai ficar muito didático. Eu optei por usar essa caneta preta, vai ficar um pouquinho mais fininha a escrita, mas eu acredito que ainda vai ficar de melhor compreensão. Nos próximos vídeos aí eu vou providenciar uma caneta dessa, preta, pra gente poder escrever e vocês enxergarem melhor, ok? Então, primeiramente eu trouxe um exercício, a lista, vou colocar a lista pra vocês verem aqui. Essa lista aqui que eu mandei pra vocês. Então, a lista que foi dividida em 3 partes. Então, parte integração indefinida, primeira parte. Parte 2 é a parte de método da substituição. E a parte 3 é a parte de integração por partes. Essa primeira parte aqui, que tem 3 exercícios, ela sai diretamente pela tabela. Então, assim, ou vocês vão fazer uma manipulação algébrica para chegar em algo parecido com o que tem na tabela. Na tabela de integral. Essa parte 2, aí já não tá tabelado, então vocês precisam fazer uma substituição para conseguir resolver. E uma substituição de variável. E na parte 3, a gente vai usar o método de integração por partes, que foi o último conteúdo que a gente trabalhou em sala. Ele é um pouquinho mais complexo, mas a gente vai conseguir dar conta, tá bom? Então, beleza. Então, começando por um exemplo do exercício número 1. Eu vou fazer um exemplo do exercício 1, exemplo do exercício 2, exercício 3 eu não vou fazer um exemplo porque ele é direto, né? Então, mais baseado nos exercícios anteriores, vocês conseguem fazer. Tem exemplo no caderno de vocês, com relação a ele também. Na parte 2 eu vou fazer um exercício, e na parte 3 eu vou fazer um exercício também. Então, para a parte 1, número 1, eu escolhi a letra C, que envolve fração e envolve raiz, ok? Então, vamos lá. Então, aqui está o exercício número 1. E como a gente vai resolver isso, né? Então, primeira coisa, a parte mais fácil de fazer, eu acho, seria dividir. Não precisa necessariamente dividir, mas eu acho mais fácil fazer isso, porque daí a gente vai fazendo por partes, tá? Dividir a integral em duas. Como tem uma soma, uma adição entre as duas expressões, eu posso quebrar a integral em duas, ok? Então, vai ficar 9t ao quadrado mais a integral dt, né? Integral de 1, raiz de t ao cubo, dt. Bom, feito isso, a gente pode pegar o 9, que é uma constante, e permutar para fora da integral. Então, ela comuta com a integral. Então, eu posso escrever ela aqui fora. 9 vezes a integral de t ao quadrado dt. Vejam que aqui eu dividi, desse passo para esse, eu dividi esse dt para ambas as partes. Então, cada vez que eu tenho uma integral, eu tenho que escrever quem eu estou integrando. Estou integrando a variável t. Escrevi outra integral. Escreve novamente quem é a variável de integração. Então, estou integrando em relação a t, estou integrando em relação a t. Beleza? Então, beleza. Aqui, eu vou escrever essa raiz como se fosse uma fração. E todo número, toda potência, quando tá na parte de baixo de uma fração, eu posso subir
essa fração para esse valor para cima com o expoente trocado. Então, aqui eu vou fazer os dois passos ao mesmo tempo. Eu vou transformar essa raiz num expoente fracionário e vou subir essa fração lá para cima, tá? Então, vai ficar integral de t. Se eu só transformasse a raiz em fração, como que é? Eu pego o carinho que tá aqui, ele vai ser o meu numerador, o índice da raiz vai ser o meu denominador. Como não tem nada, significa que o índice é 2, é uma raiz quadrada. Tá, como ele estava lá embaixo e foi para cima, eu coloco um sinal de menos, então ele fica negativo esse expoente fracionário. dt. Agora é só integrar. Eu tenho duas integrais, uma que envolve uma potência de t, ou outra que envolve uma potência de t. Então, é a mesma fórmula que vocês vão olhar na tabela de vocês. Eu não lembro direito qual das tabelas que eu dei para vocês. Eu acredito que eu entreguei essa tabela aqui. Então, confiram lá na tabela, na parte da coluna da integral, alguma expressão que tem potência, onde tem a variável fica na base, e o n seria uma constante, seria o expoente da potência. Então, se a gente for analisar, seria essa número 2 aqui, tá? Então, seria essa expressão que a gente vai utilizar. Seria a variável u elevado a n mais 1 dividido a n mais 1. Então, o que está acontecendo nessa expressão? Ele está crescendo 1 no expoente e eu estou fazendo um desconto lá no denominador. Então, a gente vai usar essa ideia. Então, 9 vezes t. O n aqui seria 2, então, mais 1 que é da fórmula. E eu vou fazer esse desconto lá embaixo, 2 mais 1. Mesma coisa eu vou fazer aqui para esse carinha. Então, vai ficar t menos 3 meios mais 1, menos 3 meios mais 1. Tá. Feito fazendo essa substituição da fórmula, que tá no formulário, aí eu acrescento esse mais c, que vem devido à própria integração. E sempre vai surgir uma constante, porque quando eu integro uma função, eu não encontro uma outra função, eu encontro uma família de função, e essa família é denotada por esse c, que pode assumir qualquer outro valor. Então, beleza, fazendo os cálculos aqui algébricos, né? Então, vai ficar 9 vezes t ao cubo, dividido por 3, mais... Aí, a gente precisa fazer essa continha aqui, menos 3 meios mais 1. Pode fazer aqui no cantinho da folha, para vocês ou você faz ali mesmo dentro da própria conta. Eu vou fazer aqui no cantinho da folha para ficar talvez mais fácil de vocês entenderem. Então, ó, menos 3 meios mais 1, quanto que vai dar isso, né? Então, primeira coisa, eu tenho que pegar, para somar a fração, eu tenho que transformar as duas frações com o mesmo denominador. Então, tem que ter, embaixo desse 1, tem que ter o número 2. Para isso, eu vou escrever esse 1 como sendo 2 dividido por 2, tá? Então, menos 3 meios mais 2 por 2. Ok. Agora, tem denominadores iguais, então, repete o denominador e faz a conta dos carinhas que estão lá em cima. Tô devendo 3, tenho 2, então, fiquei devendo 1. Então, vou ficar menos meio. Então, o resultado dessa continha é menos meio. Então, vai ficar t elevado a menos meio. Aqui embaixo é a mesma conta, então, é menos meio. Mais c. Eu vou continuar essa continha aqui da parte de cá. Isso. Aí, eu vou colocar aqui no parte de cá, essa continha aqui, certo? Colocar uma setinha indicando onde que tá o percurso. Nessa primeira parte da operação, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Então, eu tenho 9 multiplicando e 3 dividindo. Então, faz a continha. 9 dividido por 3 dá 3. 3t ao cubo. Nessa outra parte aqui da minha operação, eu tenho uma fração lá embaixo do denominador. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e usar a ideia de que manter a primeira fração e inverter a segunda fração. Então, vai ficar mais t
elevado a menos meio, vezes, que seria a primeira fração, né? E vou inverter a segunda, que seria essa de baixo. É menos meio, então vai ficar 2 dividido por menos 1. Então, inverte o traço de fração, vira um vezes, e a fração em si fica invertida, tá? Mais um C. Aqui, vou repetir. Aqui, eu vou ter que fazer regrinha de sinal. Aqui é positivo, né? Mais com mais do 2 é positivo. Então, mais com mais é mais. Dividido por menos, fica menos. 2 dividido por 1, fica 2. T elevado a menos meio mais C. Posso parar aqui? Pode. Se vocês quiserem, vocês podem ainda voltar, como a gente iniciou aqui, com uma raiz. Então, o ideal seria reescrever isso em forma de raiz. Então, como que escreve isso em forma de raiz? Então, é o caminho inverso que eu fiz aqui. Aqui eu tinha uma raiz, escrevi um expoente fracionário. Aqui eu tenho expoente fracionário, vou voltar para uma raiz. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar esse cara e vou escrever em formato de uma raiz. Como tem o expoente negativo, significa que a raiz está no denominador. 2 é o índice da raiz e o 1 seria o expoente do t. T elevado a 1 é t mesmo. E fechou a continha, ok? Essas operações básicas, gente, eu trabalhei algumas coisas com vocês na primeira revisão de matemática básica, então, assim, tem algumas coisas que vocês têm bastante dificuldade, e eu espero que essa dificuldade venha a diminuir com as atividades que eu fiz na revisão anterior, na PNP anterior. E que é essa questão de transformar a raiz, propriedade de potência, essa questão de dividir mesmo, tem um número dividido por uma fração, como que fica. Então, não é uma coisa que tem... Não são operações que são complexas, mas são bastante coisinhas que, se não souber, acaba trazendo uma complexidade para as operações de integral. Então, vocês acabam se batendo mais em matemática básica do que em qualquer outra coisa. Então, assim, vale a pena vocês, quem não fez ainda aquelas atividades, fazerem. Dar uma lida no material, acho que o material ficou bem explicadinho. E vocês vão ver que algumas operações, como o caso aqui, ó, da divisão de fração, não tem uma maneira só de resolver, tem mais de uma maneira. Então, vocês optam por aquelas que vocês acharem melhor, beleza? Agora, a gente vai para próxima continha. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, vocês vão pegar essas dúvidas, vão anotar, vão assistir o vídeo, vão anotar e depois vocês vão colocar lá no Classroom qual dúvida que vocês têm. Que daí eu vou responder na medida do possível, beleza?